E agora vamos abordar um pouco sobre o continente gelado. Vamos conversar um pouco sobre a Antártida. A nossa Antártida ela fica especificamente ao sul do planeta. É o nosso tão conhecido Polo Sul. Esse enorme continente ele possui uma ocupação extremamente dispersa no território. As moradias que existem nesse continente elas vão se restringir a estações científicas. Portanto, a Antártida ela não possui uma população fixa. Ela não possui cidades. Tudo que a Antártida possui são somente estações científicas. Aproximadamente, nos períodos de verão, se é o que nós podemos chamar, os períodos de menos frio, existe uma população de aproximadamente 4.500 pessoas no chamado verão da Antártida. No chamado período inverno, quando as temperaturas estão mais baixas que o normal, a população da Antártida, lê-se esses pesquisadores, ela corresponde a aproximadamente 1.100 pessoas no inverno. Vamos lembrar também que a Antártida ela possui um relevo extremamente acidentado. O que quer dizer isso? Ela tem uma camada de gelo, para você ter uma ideia, que atinge até 5.000 metros de altitude em algumas áreas do território, em alguns pontos. Quer dizer, a espessura do gelo chega a 5.000 metros. Acaba que uma grande parte dela é formada por montes com uma altura relativamente alta. A fauna deles não é tão diversificada, mas mais lá para frente a gente conversa um pouco sobre isso. Vamos lembrar que a Antártida ela é uma das regiões mais frias do planeta. Não tem como esquecer disso em momento algum. Pra você ter uma ideia, a temperatura mais baixa registrada no planeta Terra foi na Antártida e foi a temperatura de 89,2 graus abaixo de zero em 1983. É a temperatura mais baixa registrada nesse continente. E fora que além dessas temperaturas baixíssimas, a atmosfera desse continente ela possui fortíssimas rajadas de vento. O que acaba tornando a ocupação também extremamente difícil. A Antártida ela é caracterizada como uma região anecúmena. O que isso quer dizer? É uma região que não oferece condições para o estabelecimento da vida humana. Uma região ecúmena fornece essas condições. No caso, a Antártida é anecúmena. Mas, como o ser humano é sempre muito desenrolado, sempre dá-se um jeitinho para poder se estabelecer. Tanto é que nós temos aqui naquele território várias estações de pesquisa. Só que a Antártida também tem um negócio muito importante chamado recursos naturais, que acaba que hoje em dia é a grande busca do ser humano no planeta Terra, cada vez mais recursos naturais. A Antártida ela tem aproximadamente 14 milhões de quilômetros quadrados. Você tem uma ideia? Se você somar o território da Europa e da Oceania, é quase o tamanho da Antártida. E esse território ele é formado por mares que possuem um altíssimo potencial de pesca e o principal, um subsolo riquíssimo em petróleo, carvão e ferro. E é aí que mora o problema da Antártida. Essa existência do carvão, do petróleo e do ferro. E devido a isso, a nossa Antártida... Ah, e antes que eu me esqueça, possui um imenso reservatório de água. Um dos maiores do planeta. Pra você ter uma ideia, a quantidade de petróleo que a Antártida tem corresponde a 15% de todas as reservas petrolíferas do Oriente Médio. Quer dizer, é petróleo bastante. Em virtude disso, a Antártida é alvo de interesses internacionais. Vários países têm interesse naquelas terras. Só que mais à frente a gente vai conversar sobre o porquê dessas terras serem preservadas. Só que, como eu já te disse anteriormente, a Antártida ela nada mais é do que uma grande base científica. Só lembrando, tanto pode ser Antártida ou Antártica, como você está vendo aqui nessa imagem. Bem, a Antártida ela é explorada especialmente como base científica. Aqui nós temos um mapa da Antártida, onde você vai ter as várias bases científicas espalhadas por todo o continente. E como não poderia deixar de ser, o nosso Brasil também se encontra na região da Antártida. Nessa península que você está vendo aqui, tem a chamada Ilha Rei George, e é onde se concentra a chamada Estação Comandante Ferraz.
que é extremamente importante no jogo geopolítico mundial você ter uma estação de pesquisa na Antártida, onde vários países estão presentes naquela região. É inclusive um sinal de respeito, é um sinal de poder naquela região. Mas como eu te disse, a Antártida está praticamente restrita somente à pesquisa. Economicamente falando, a única atividade econômica da Antártica que é permitida é a pesca nessa região. Porque, ora, a pesca ela vai se concentrar nos entornos da Antártida, nos entornos do continente. Portanto, não alteraria em nada o território. E vamos lembrar também que nós estamos falando de um ecossistema extremamente frágil. Mais pra frente nós vamos abordar isso. Mas como eu te disse anteriormente, a Antártida ela é disputada por uma infinidade de países devido à existência de recursos minerais de extrema importância, como é o caso do petróleo. Esse mapinha aqui ele está em espanhol, mas aqui você já pode ver o nome dos 7 países que têm um interesse enorme em fatiar esse continente segundo seus interesses. Chile, Argentina, Reino Unido, Noruega, Austrália, França e Nova Zelândia. Ele é um local extremamente estratégico, uma vez que, se você prestar atenção, os 3 grandes continentes eles se encontram nesse território e, devido a isso, a todo esse posicionamento estratégico, há uma série de disputas territoriais que envolvem esses continentes, principalmente devido ao bom, velho e não menos importante, petróleo, que a raça humana praticamente é viciada nesta substância. Só que em 1959, vários países reivindicavam a posse da Antártida. E nesse momento foi assinado o chamado Tratado da Antártida. E nesse momento a Antártida ela é alçada à condição de zona internacional. Não possui dono. Ninguém é dono da Antártida. Se você é um país signatário do Tratado da Antártida, que é de 1959, automaticamente você tem o direito de colocar uma base de pesquisa naquela região. E acaba que esse tratado ele também suspendeu por tempo indeterminado qualquer disputa pelo continente e acabou definindo para esse continente uma cooperação internacional pacífica, sendo utilizado única e exclusivamente para fins de pesquisa. Portanto, a Antártida ela nada mais é do que um grande laboratório onde você pode estudar uma infinidade de aspectos muito importantes no que diz respeito ao meio ambiente. Só que a partir de 1959, vários protocolos eles foram assinados e entraram em vigor e acabou que transformou a Antártida em uma região neutra. Como eu te disse, uma região que não possui donos. Acaba que o nosso país, ele em 1991 também assinou um protocolo chamado Protocolo de Madrid. E esse Protocolo de Madrid, deixa eu colocar o nomezinho aqui para você não esquecer. O Protocolo de Madrid, ele deixa bem claro que, num prazo de 50 anos, não pode haver nenhuma exploração econômica dos recursos minerais do continente. E também não pode haver ocupação por nenhum país. Portanto, esses 7 continuam se estapeando, cada um querendo uma fatiazinha dessa pizza, mas ninguém leva. Portanto, é proibido. E acaba que esses tratados internacionais eles vêm contribuindo significativamente para preservar esse continente. É um continente que possui um bioma extremamente frágil. Portanto, a preservação desse continente ela é fundamental. É um continente onde você vai ter, por exemplo, uma concentração muito grande de pinguins naquela região. E do ponto de vista global, a preservação do continente ela vai ser fundamental para o equilíbrio ecológico do nosso planeta. Portanto, a Antártida ela nada mais é do que um grande laboratório sendo preservado por vários países do mundo.